Tamo junto, família, é isso aí, Esporte Total. Segundo episódio aí do nosso Mesa Esportiva, né? Nosso boletim esportivo falando dos 4 grandes do Rio. E sempre com um assunto a mais, não só sobre futebol, por acaso hoje mas envolvido aí o esporte do Rio de Janeiro e do Brasil. Não estou sozinho, claro. Sozinho a gente não faz nada, não é verdade? Estou do lado dos meus amigos Pablo Costa mais uma vez e Pedro Ícaro. Vou começar com o Pedro Ícaro, o comentarista mais alto, mais gigante da Vasco TV que você já viu na sua vida. Tamo junto, Pedro, é um prazer estar aqui. Conta comigo. Muito prazer, Júnior, muito prazer, Pablo Costa, equipe do Esporte Total. Cheguei, estou na área. E é isso, a gente vai fazer um programa legal, bacana, sempre naquele estilo com resenha, falando do futebol carioca, falando muito sobre o futebol, a questão das análises, também futebol feminino. A gente tem que também dar essa devida atenção, lembrando que a próxima Copa do Mundo será aqui no Brasil. E é isso, o programa de hoje está recheado aí de muitas informações para vocês. É isso aí, @PedroÍcaro.jornalista, né? @Nuno Júnior, ponto oficial. Segue o pai lá, tamo junto, Pablo Costa, é um prazer estar com você novamente, meu amigo, meu irmão. E conta aí pra gente, tava semana passada, tá aqui de novo, é um prazer estar com você, tamo junto. É um prazer estar com você, Nuno, é um prazer estar com você, Pedro. Então hoje vamos falar sobre futebol, né? Todo mundo gosta de falar sobre o futebol feminino, as meninas que merecem ter esse apoio, né? Como até o colega falou aqui do lado, né? O Ícaro falou, né? A próxima Copa aqui no Brasil, então essas meninas precisam ter uma autoestima grande, até porque muitas querem ser uma Marta, muitas querem ser uma Cristiane, então vai ser bom falar sobre o futebol feminino. Isso aí, vamos deixar um bloco todo pro futebol feminino no final, vamos fazer nosso boletim, no final a gente dá essa mão para as meninas que elas merecem. @Pablo Costa 497. Vote nele, 497. Vote nele. É isso aí, tamo junto, agradecimento ao François Camargo, nosso parceiro aqui na técnica e na operação, para isso tudo acontecer. Esporte Total, nome do canal, programa Mesa Esportiva. Vou começar falando, já que o Pedrão tá aqui, né, Pedro? Vasco da Gama, o gigante da colina, é isso aí. Vasco da Gama que acabou empatando com o Galo Mineiro e foi eliminado da Copa do Brasil, infelizmente, né, para todo cidadão carioca, diferente aqui da região, né? A gente torce pro time do Rio e realmente essa questão da Copa do Brasil é muito regional. E foi um grande jogo, o Vasco acabou empatando por 1-1, perdeu o primeiro jogo por 1-0 e não conseguiu chegar na final, né? Próximo jogo do Vasco da Gama é contra o Cuiabá, quinta-feira, dia 24/10, às 7h30 da noite. Lembrando que o Vasco está em 10º lugar, com 37 pontos, o Cuiabá aí na vice-lanterna com 27. Então, Pedro, vamos lá, o que tu achou do jogo da Copa do Brasil e o que esperar do Vasco nesse 1 mês e meio que falta para acabar o campeonato? Na verdade, Nuno, perdeu o primeiro jogo 2-1, né? 2-1, desculpa, 2-1, retificando. E segundo jogo, um empate 1-1, o Galo acabou passando porque tinha o direito do empate, né? Mas primeiramente eu queria agradecer aí a toda a torcida vascaína, né? Parabenizar que estava um dia chovendo, a beça, né? Um dia frio, um dia atípico do Rio de Janeiro, né? A gente está acostumado com calor, agora já está voltando já aquele clima gostoso que o carioca gosta. Mas o sábado choveu bastante e o torcedor vascaíno, aquele que sempre está lá, é a torcida mais fiel, sempre está ligada e lotou São Januário. Tive um bom público, não só dentro do estádio, mas ali na barreira, né? Foi interessante ali ver a aglomeração também, altas fotos que o Vasco colocou nas redes sociais, né? Do ônibus chegando. Foi uma linda festa fora, foi uma linda festa também dentro do estádio. E o Vasco começou bem, né? Com o gol do Verratti. O Vasco jogou um bom primeiro tempo, né? Pressionou. Conseguiu fazer um gol do Verratti através de um cruzamento do Piton, que o Otávio esticou a mão ali. E ali era... Assim, o que eu fiquei indignado, de fato, foi a demora do VAR, né? 6 minutos para você marcar um pênalti que... Lance fácil, né? Que é claro, né? A gente viu que aconteceu o pênalti de fato e o Verratti conseguiu marcar o primeiro gol. No segundo tempo é aquilo, né? Aquela tensão, aquela questão de... você não pode errar, você tem que tentar fazer o segundo gol. O Vasco teve oportunidades, eu acho que a oportunidade mais importante do Vasco ali foi um chute do Puma Rodrigues, que o goleiro Eberson fez uma boa defesa. E já aos 39 minutos, uma bola aqui no lado direito, né? O Gustavo Scarpa é um grande jogador. Ele devolve para o Hulk devolve a ele, e aí o Scarpa toca para o Hulk, e a gente sabe da qualidade que tem o Hulk, que
para mim, desde 2021 aí, assim, ao meu ver, não sei se é a opinião de vocês, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Sabe da capacidade do Hulk, que conseguiu, vamos dizer, no tatiquês, né, o domínio orientado, ele conseguiu condicionar para o chute, virou o corpo, tinham jogadores ali marcando ele, e aquele chute certeiro que deu o empate. E é isso, né, o Vasco acabou empatando a partida, e... Foi uma grande Copa do Brasil. Foi uma grande Copa do Brasil pro Vasco da Gama. Das limitações que o Vasco teve, esse a gente tem que destacar muito bem, que a gente perde o David e o Watson, que eram jogadores que eram importantes. Troca de comando também. Troca de comando. O Piton fez uma ótima Copa do Brasil, participou, vamos dizer, vários gols. O Verratti é o artilheiro. O Ícaro também. Eu não gostei do Paiva. Segundo tempo, horrível. Rossi, que não joga há 3 meses, não vinha parado, não treinava, separado, Rossi. E a outra, esforça. Time precisando de gol, botar esforço pra quê? E a outra é o menino Ryan. É um menino precoce, um menino que todo mundo sabe que joga um jogo sim, outro não joga, entendeu? Então, assim, só complementando, né? Teve várias lesões de fato, e assim, prejudicaram, e o banco de reserva não entrou à altura. O Dimitri Payet, que veio com uma grande contratação no passado, esse ano não está performando, e o Vasco acabou sendo eliminado, mas chegou numa semifinal, a gente tem que valorizar isso, teve uma oportunidade de chegar numa final de Copa do Brasil. Mas aquela mudança do Rossi, até todo mundo questionou. De fato. O Rossi não vinha jogando há 3 meses do Vasco, e outra, treinando separado, assim, então eu não entendi, ninguém entendeu, assim, o São Januário estava lotado, abarrotado, lá de fora, parecia que tinha 50 mil lá de fora, 30 mil lá de fora. Então, assim, foi uma questão ali do Paiva que, assim, botar um cara que não vem jogando. Ele tinha no banco Jean David, contratação. E o Maxime, né? Então, assim, botar Ryan e Rossi. Então, a maior crítica da torcida vascaína é justamente isso, né? Porque você contrata jogadores e aí um jogador que estava afastado entra numa partida decisiva. Então, enfim, são críticas que a torcida vascaína faz devido à circunstância, né? Mas falando do Vasco, agora tem um Brasileirão, né? São rodadas finais. De 9 partidas, o Vasco joga 6 em São Januário. Então, a chance é grande aí de pontuar bem. Primeiramente, o torcedor vascaíno, acredito que esteja pensando, e de fato, para se pensar inicialmente chegar aos 45 pontos, o Vasco tem 37, então faltam 8 pontos aí. E quem sabe, né, beliscar uma Sul-Americana e talvez uma Libertadores. A gente tem o Atlético Mineiro que está ali no bolo, pode ganhar uma Copa do Brasil ou Libertadores. O Botafogo também pode ganhar a Libertadores. O Flamengo, são times que estão à frente, aí abre uma vaga na via brasileira. Então tudo é possível. Agora é se concentrar no Brasileiro. Quarta-feira já tem um jogo muito difícil. Quinta-feira. Contra o Cuiabá, né? Contra o Cuiabá, né, Nuno? Isso aí. Eu acho que o fato aí de jogar 6 de 9 partidas em São Januário pode ser um fator determinante aí pro restante da competição, né? O Vasco sempre lota, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal, né? E é isso aí. Pablo, professor Vanderlei Luxemburgo falava que futebol tem que ficar ligado os 90 minutos. Faltou isso pro Vascão? Faltou, e faltou cabeça também, né? Porque a parte psicológica afetou o segundo tempo. A gente viu um primeiro tempo perfeito e um segundo tempo equipe nervosa. Equipe, assim, quando você pega um Atlético, uma equipe do Atlético com Hulk, Scarpa, Paulinho, jogadores que passaram na seleção. O Hulk passou na seleção. Eu falo assim, que o Hulk é o cruel, né? Não tinha, já é o cruel. O Hulk foi o cruel, né? O Hulk fez o gol e calou o São Januário. Então, assim, a parte mental afetou bastante o Vasco. E outra, as mudanças, como eu falei aqui, do Rossi, a entrada do Rossi. O Rossi não joga 3 meses. O Rossi, ele treinava separado e treina separado. Então, como treinador, ele vai botar um jogador que não joga 3 meses. Eu não entendi, ninguém entendeu. E outro, Ryan, tendo Jean David, Maxime, esforça, mais uma, volante com o time atrás, precisando de gol, botar volante pra quê? Então, assim, foram mudanças também que
precisam ser revistas, até porque o Vasco iria jogar uma final. Há tanto tempo que a torcida vascaína quer e deseja uma final do Vasco. E era um jogo muito importante. E poderia ser um Vasco-Flamengo. Já pensou um Vasco-Flamengo aqui? De novo, né? E a gente vê que o grupo estava muito unido para a causa, para chegar à final, né? Sabe da importância de chegar na final da Copa do Brasil. Desde 2011 o Vasco não chega. A gente vê isso no final do jogo no choro do Verratti, né? Eu acho que aquele choro ali foi assim, tudo que o vascaíno, assim, o Verratti para mim não vou dizer que é o ídolo ainda do clube, porque assim, a gente sempre espera que ganhe um título primeiro, né? Quando tomou o gol do Hulk, foi a gota d'água. A torcida desanimou, a torcida parou de cantar, parou de vibrar. Já era quase assim, 40 também, né? 39, então é difícil. Aí ele vai e mexe também, mexeu, não adiantou em nada. Então, assim, o Paiva, todo mundo sabe que é interino, mas foi efetivado. É um cara que precisa rever os seus conceitos, até porque ele não está treinando uma categoria de base, sim uma equipe profissional, uma equipe que tem tradição de chegar em final, uma equipe que é grande, que é o Vasco. Então, o Vasco hoje ele precisa, quem sabe, tentar uma Sul-Americana ou por cima uma Libertadores. Mas para isso, precisa vencer o Cuiabá. Tudo é possível e precisa jogar bola. E o Cuiabá não vai vir pro Rio para perder não, até porque tá lutando para não cair. Então vai ser um jogão. Então o Vasco, ele precisa tomar rumo. É isso aí, Vasco e Cuiabá, quinta-feira, 7h30 da noite em São Januário, no Caldeirão. Virando um pouquinho da chave, vou falar do Fluminense. O tricolor das Laranjeiras enfrenta hoje, daqui a pouco, né, às 7h30 da noite no Maracanã, o Furacão, o Atlético Paranaense, né? Jogo do desesperado. Fluminense com 33 pontos na 15ª posição e o Furacão no 18º lugar com 31 pontos. Aí eu te pergunto, Pablo Costa, jogo do desesperado, o que esperar desse jogo de 6 pontos na parte de baixo da tabela? Jogo dos desesperados mesmo, até porque assim, o Furacão tá com 31, tá abaixo, né? E o Fluminense tá com 33, né? Então, assim, o Furacão que vem, até o Ico pode dizer melhor, né? Que o Furacão vem de derrotas, 3 derrotas já, e com treinador novo. Então, assim, o Lúcio, né, o Gonzalez, chegou e não tá conseguindo extrair o máximo dos seus jogadores. Já o Mano já tá conseguindo implementar as ideias dele, né? A gente, todo mundo sabe que o Mano joga fechadinho no contra-ataque, venceu o Flamengo, isso é fundamental, até porque traz uma confiança, até vencer um clássico, né? Então, isso trouxe uma confiança pro grupo. Então, eu acho que hoje, para esse jogo, o Fluminense chega mais inteiro do que o Furacão. Mas todo mundo sabe que o Furacão é uma equipe com jogadores como Pablo, Nicão, Canóbio, então, Mastriani. Então, é uma equipe bastante experiente. Então, vai dar trabalho para o Fluminense. O Fluminense não pode jogar relaxado, até porque tá pegando uma equipe de peso, uma equipe de torcida. Então, vai ser um jogão. É isso aí. Ele pegando a linha do Mano. Eu só vou te perguntar, e aí, Fluminense ou Atlético Paranaense? Quem, se você fosse botar a moeda, quem você acha que cairia para a segunda divisão? Então, um dos dois eu acho que cai, né? É complicado, né? E assim, pegando até a questão que o Pablo falou, né? Do Atlético Paranaense está há muito tempo sem vencer. E aí eu busquei aqui. A última vez que o Atlético venceu foi 2-0 no Belgrano, pela Copa Sul-Americana, dia 22 de agosto. E a gente vai pegar uma sequência, olha só, rapidinho a sequência. Na sequência perde por 2-1 para o Vasco no Brasileirão, perde por 2-1 para o Vasco na Copa do Brasil, perde por 2-0 para o Palmeiras no Brasileirão, perde por empate em 1 com o Fortaleza pelo Brasileirão e aí, não, conseguiu, nesse meio tempo, no dia 18 de agosto, conseguiu uma vitória sobre o Racing por 1-0, né? A questão do Criciúma, o Atlético empata com o Criciúma também, toma uma goleada de 4-1 do Racing, perde para o Flamengo por 1-0, perde para o Botafogo por 1-0, até chegar nesse último jogo que, 5-2 para o Corinthians assim, uma equipe que estava brigando pela Sul-Americana, uma equipe que nos últimos anos chegava na Libertadores. A gente não consegue imaginar um Atlético Paranaense brigando esse ano para cair. E falando do jogo contra o Fluminense está na crescente, né? O Fluminense ganhou do Flamengo na semana passada. Eu acho que o Bono ele acertou e a gente está vendo uma grande fase do Ganso,
Então vai ser um difícil jogo e vai ser complicado, né? Se o Atlético perder esse jogo, ainda mais que é um confronto direto, sei não. É isso aí, mais de 2 meses, né? Mais de 2 meses sem uma vitória do Furacão. A situação tá feia. Acho que depois que o Cuca saiu, realmente desandou, né? Chegou a ser líder no campeonato e acabou depois com a saída dele. Acabou piorando, deu um probleminha daquele tumulto todo e depois não conseguiu mais se acertar. O Furacão. Falar um pouquinho de Botafogo. Botafogo tá na Libertadores, tem um duelo amanhã contra o Peñarol no Engenhão, né? Primeiro duelo aí das 2 partidas da semifinal da Libertadores da América. Eu pergunto para você, Pedro, projeção do Botafogo contra o Peñarol no Maracanã, o jogo da vida, né? É o jogo da vida, né? E de muitos anos, é o jogo da vida de fato, né? Porque o Botafogo na Libertadores não chegou na semi, não chegou em nenhum outro momento. E agora nas quartas, né? Chegou nas quartas. O Grêmio com Jair Ventura. Mas nas semifinais não chegou, então a oportunidade aí de conseguir. É o único clube carioca que não tem a Libertadores. Nem se conseguiu fazer muitas zoações com o Fluminense, mas o Fluminense saiu do rótulo de Virgem das Américas e agora o Botafogo que segura esse pepino. Mas o Botafogo está muito bem esse ano. A gente vê no Brasileirão também que está na primeira posição. Agora o jogo contra o Peñarol é aquilo, né? O Flamengo conseguiu a proeza de não fazer nenhum gol na equipe do Botafogo, na equipe do Peñarol. E quando foi um jogo aqui no Rio de Janeiro, perdeu, né? Por 1-0. Então, assim, o Botafogo está bem. No Newton Santos é um time muito difícil, mas tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho porque a equipe do Peñarol nessa Libertadores vem mostrando que é uma equipe aguerrida, é uma equipe que compete, é uma equipe que dificulta. Não é um cachorro morto. Não é um cachorro morto. Assim, todo mundo pensa que o Peñarol é um cachorro morto. Todo mundo falava aqui que o Flamengo ia tomar de 5, de 10, o Peñarol. E ganharam de 1-0. E foi 1-0. Então, assim, o Peñarol chega para essa semifinal gigante, grande. E outra, podendo até fazer um êxito aqui no Rio, vencendo o Botafogo de 2, de 1. Então, não pega um time morto. É isso que eu ia perguntar. Tirou a pergunta da minha boca aí. O Peñarol ganhando do Flamengo. Podemos dizer que o Peñarol é um gigante, assim como o Boca Juniors, como o River Plate da Sul-Americana ou não? Ficou um tempo apagado, né? Mas tem títulos. O Peñarol tem títulos aí. Por mais que tenha ficado apagado, é um time que tem uma certa tradição na Libertadores. A gente tem que considerar isso também, né? E assim da mesma forma que é um jogo da vida para o Botafogo, tenho certeza que os jogadores do Peñarol vão tentar resgatar os momentos de glórias do passado para agora, no momento atual, cravar o nome também na história. Então assim, é isso. É isso aí, eu também acho. Mas aí, Pablo, fala para mim, Botafogo está mais perto do título da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro? Assim, assim, meio que eu fico assim, meio sem... fico em cima do muro, né? Assim, porque assim, é jogo difícil, a Libertadores todo mundo sabe que é uma opção de mata-mata, é difícil, ainda mais que o segundo jogo é no Uruguai. Eu acho que o Botafogo hoje tem mais chance de ganhar um brasileiro do que uma Libertadores. Até porque se passar, e se o River passar, vai pegar um gigante, que é o River Plate. O River Plate fez final com o Flamengo. Tem um treinador bastante experiente, que é o Galhardo. Então eu acho mais difícil a Libertadores e acho mais fácil o Botafogo conseguir o brasileiro do que a Libertadores. É isso aí, tamo junto, Esporte Total, segundo programa aí da Mesa Esportiva, né? Nosso boletim informativo semanal aí sobre os 4 grandes do Rio. Vamos falar agora sobre o mais querido do Brasil, o Flamengo. O Flamengo vem de empate contra o Corinthians, conseguiu a proeza de chegar, né, na final da Copa do Brasil, depois de ter ganho no Maracanã por 1-0, empatou fora de casa 0-0, conseguiu segurar os loucos, conseguiu segurar o timão, mesmo com um expulso aí a maioria do jogo, né? Aquela falha que pra mim foi um destempero lá do BH, a gente vai falar sobre isso, mas o Flamengo enfrenta sábado o Juventude no Maracanã, né? Às 4h30 da tarde. O Flamengo é o 4º lugar com 51 pontos e o Juventude é o 14º lugar com 34 pontos. E aí, Pablo, fala pra mim, esse jogo da Copa do Brasil, o que você achou? Empate entre Flamengo 0 e Corinthians 0. Assim, o Flamengo foi melhor. O
Foi melhor, assim, começou mais intenso, começou melhor que o Corinthians, né? E o Felipe Luiz já está conseguindo implementar o que ele pensa de futebol, né? De um jogo mais intenso, de um jogo agressivo, um jogo que você se perder tem que pressionar, tem que reagir rápido. Então hoje é um Flamengo melhor que o Corinthians, e o Flamengo conseguiu essa classificação e tá próximo do título, até porque vai pegar um Atlético focado na Libertadores. O Flamengo já não tem mais Libertadores, já não consegue ser mais campeão do Brasileiro. Então, se o título vir para a nação, vai ser um feito inédito, e mais um feito com o Felipe Luiz, né? Felipe Luiz já ganhou o Mundial, já ganhou Libertadores pela categoria de base, né? Então, podendo ganhar agora o profissional, né? Como treinador, porque como jogador já ganhou, né? Então, hoje é um Flamengo mais encaixado, é um Flamengo mais organizado. Era assim, organizado com o Tite, mas faltava ser intenso. O Tite era retranqueiro. Eu falo que o Tite é retranqueiro. O Tite é o feijão com arroz. 1-0 tá ótimo, 0-0, pô, tá melhor ainda. Então, com o Felipe Luiz tem que fazer 1, 2, 3 e não tá confortável. E tem que ser assim pra frente, futebol é assim. Então, foi melhor o Flamengo, e o Flamengo mereceu. É isso aí. Pedro, falar um pouquinho do Juventude, cara. O Juventude, que é o 14º aí colocado com 34 pontos, e acho que faz uma boa campanha, né? Todo mundo achou que o Juventude ia ficar ping-pong, ia descer, e tá fora da zona de rebaixamento. Acredito que não deva cair, e ainda talvez consiga beliscar essa Sul-Americana, Pedro. O Juventude vem surpreendendo, né? E como você disse, né? Todo mundo já colocava como um título como um time que ia descer para a segunda divisão, e veio crescendo demais. Eu fiz um jogo contra o Juventude, né? O Vasco e o Juventude aqui em São Januário. Foi um empate, foi um jogo difícil. A gente viu que é um time que é bem estruturado, bem organizado, é um time que toca a bola, né? Um excelente papel aí do Jair Ventura. Ele que sempre faz bons papéis, né? Pega times limitados, mas consegue tirar leite da pedra, consegue mudar um pouco o panorama. Ele é um treinador que mexe no motivacional e também na organização da equipe, né? O Juventude tem boas peças, né? E a gente tem que destacar o Nenê, né? O Nenê, o vô garoto, 42 anos, vamos dizer que pode ser um símbolo também desse Juventude, né? É um jogador que, ao meu ver, é um ídolo do Vasco. Pegou o Vasco numa das piores fases e foi muito importante em vários momentos. E agora no Juventude vem dando um gás novo, né? É sempre bom um time ter um jogador de qualidade, um jogador que tem uma experiência internacional. Inclusive o Nenê ajuda muito esse grupo do Juventude a se fortalecer. Agora, se vai para a Sul-Americana, a gente não sabe, e aí só o restante do campeonato a gente para saber o que vai acontecer com o Juventude. É isso aí, tá chegando no final, faltam só 9 jogos. E como você destacou, o Nenê realmente, todo mundo achando que ia parar de jogar, 42 anos, faz uma transferência para o sul do Brasil, aonde nunca jogou, né? Nunca jogou. Consegue na terceira força do sul ali render, né? A gente sabe que tem as limitações, quase não joga fora de casa, mas quando joga no Alfredo Jaconi é muito perigoso. Tamo junto, galera. Esporte Total, segundo programa aí, Mesa Esportiva, toda quarta-feira às 4 horas da tarde. Fica com a gente, curte, comenta, compartilha e espalha pra geral que o Esporte Total tá chegando aí. Falamos dos 4 grandes, agora é o nosso momento aí do Cariocão feminino, né? O Carioca feminino aí que vem chegando na sua 5ª rodada, penúltima rodada, e tá bastante interessante. Eu particularmente estou acompanhando muitos jogos, já fiz alguns jogos do Cariocão feminino, então vamos falar a tabela. Para quem não sabe, o Cariocão feminino é dividido em 2 grupos, grupo A e grupo B. Os 2 primeiros de um grupo enfrentam os 2 segundos do outro grupo, né? O terceiro melhor colocado de ambos os grupos vai para a Série A3 do Brasil. Então o grupo A está com o Flamengo na primeira posição com 12 pontos, o Pérolas Negras surpreendendo na segunda posição com 10 pontos, o Botafogo em terceiro com 9, o Resende com 4, o Olaria com 3 e o Boa Vista com 0. No grupo B, Fluminense em primeiro com 6 pontos, o Vasco em segundo com 4, o Araruama em terceiro com 4 também, o Duque de Caxias com 3 e o Serra Macaense com 3. E é isso aí. Falar um pouquinho com você, Paulo. A gente faz alguns jogos do feminino, né? Trabalhamos muito aí em cima das garotas, não só de hoje,
já acompanhamos elas há algum tempo, principalmente o Cariocão, que é onde a gente reside, né? Então, quem você acha aí que vai ficar com essa vaga da A3? Quem você acha que vai ser a surpresa, tirando os 4 grandes, claro? A surpresa a gente já viu já. Pérolas Negras. O Pérolas Negras empatou com o Vasco. Empatou com o Vasco dentro do Arte Sul. Assim, o Vasco do Arte Sul feminino é a casa do Vasco. Então, assim, o Pérolas Negras é um time de Resende, saiu de Resende, foi até lá no Arte Sul. Assim, é um desgaste, é logística, né? Foi lá no Arte Sul e venceu, né? Porque assim, 0-0 é uma vitória. Você empatar com o grande é uma vitória. Então, assim, venceu o Duque de Caxias também fora de casa, venceu a Lagoa também fora de casa também, né? Então, o Pérolas Negras é surpresa e se não for para um G4, vai pegar, quer dizer, uma classificação à semifinal, vai pegar uma vaga para A3, né? Mas o Pérolas é essa grande surpresa. É isso aí. Pedro, falar um pouquinho do futebol feminino do Vasco, né? Vasco que foi campeão da Série A3. O que você acha? Qual o momento atual do futebol? Como você vê o momento atual do futebol feminino do Vasco? O Vasco, nessa temporada de 2024, teve muita reformulação, né? A treinadora Verônica Coutinho, uma treinadora estudiosa, tem cursos da CBF, é uma treinadora disciplinada, que consegue ter uma gestão muito boa de grupo, né? Você vê, eu conheço ela pessoalmente, a gente vê na Verônica que ela ama o futebol, isso é muito importante. Ela que assim, difícil você ver uma treinadora, né, vingar, se destacar no futebol, e ela conseguiu um título muito importante para o Vasco esse ano, que foi a Série A3, né? O Vasco fez uma ótima campanha com a Mavi fazendo vários gols, né? Mais de 10 gols, acho que a Mavi fez 15 gols, eu até perdi a conta de quantos gols a Mavi fez, que foi uma grande surpresa, né? Ela veio do time do Avaí, e o Vasco fez um campeonato de almanaque, né? Não perdeu na competição, chegou na final contra o Paysandu e conseguiu um empate 0-0, tinha vencido a primeira partida e ganhou a Série 3, e agora tem o Campeonato Carioca para consolidar essa boa fase, né? O Carioca, como você disse, né? O Vasco é o segundo colocado, né? Classificam os 2 primeiros. Teve um jogo contra o Flamengo, acabou sendo derrotado, mas teve um empate com o Pérolas, né? Que a gente está destacando muito bem, mas é um time que está numa reestruturação também, né? Apesar de ter vencido a Série A3, o Vasco teve algumas jogadoras saindo e outras chegando, então é uma nova reformulação. Então, para início de trabalho, a gente está até entendendo, né? Para um reinício de trabalho em 2024. Claro que o objetivo agora é a Série A2 do ano que vem, mas o Vasco tem totais condições aí de beliscar também esse Carioca, né? Tá na zona de classificação e é isso, né? Chegar na zona de classificação ali vamos ver, né? Deus nos acuda. Lembrando que o Pérolas Negras, mesmo se chegar na semifinal, tá automaticamente na Série A3, visto que o Vasco tá na A2, né? Então vamos lá, eu tô com a rodada aqui do Campeonato Feminino, amanhã todos os jogos às 3 horas da tarde. E aí eu vou perguntar para vocês, meus amigos comentaristas, o placar de cada um. A gente sabe que no feminino acaba acontecendo um placar mais expressivo, então por isso que eu fiz esse bate-bola aí de palpite do futebol feminino, né? Vamos lá. Boa Vista e Duque de Caxias. Pablo, quanto vai ser, hein? Olha que a galera apostadora tá olhando a gente aí, vê se vai fazer os caras perder dinheiro, hein? Vai ser 4-0 Duque de Caxias. Fora de casa, Itaguaí? Então tá certo, 4-0 Duque de Caxias contra o Boa Vista, Pedro. Boa Vista e Duque de Caxias. O Boa Vista acho que é o pior time, né? Tem 0 pontos. É o pior time, mas eu acho que vai apertar aí contra o Duque de Caxias, vai ser 1-1. 1-1 o Boa Vista teve problema, não conseguiu jogar no estádio, né, em Bacaxá, foi jogar lá em Itaguaí, acho que foi isso também que culminou. Botafogo e Araruama, né, 3 horas da tarde. E aí, Pablo? Jogo difícil, hein? 3-1 Botafogo. Araruama é um time encaixadinho, quer dizer, fez um feito grande, ir até a Gávea e tomar de 4-0, assim, é um feito, até porque não tomou de 10, de 11, né? Então, é a equipe mais organizada desses pequenos, fora o Pérolas Negras, então, é a equipe que
que vai entregar dificuldade ao Botafogo. Então eu acho que vai ser 3-1 Botafogo. É isso aí, Botafogo e Araruama. O Botafogo tem que entrar na zona de classificação, né? Dos grandes aí é o único que não tá. Então eu acredito que vai prevalecer a camisa histórica, né, do Botafogo. Então 2-0 pro Botafogo contra o Araruama. Lembrando que o feminino do Botafogo era terceirizado, né? Agora virou SAF. Depois que virou SAF, o Textor trouxe elas pro Engenhão, deu uma moral para as garotas e conseguiram realmente prevalecer o bom futebol. Esporte Clube Resende, Serra Macaense, 3 horas da tarde, Pablo. Jogo difícil também. 4-0 Resende. Vamos lá. 2-1 Resende. O Resende ganha, o Serra Macaense não tá numa fase boa e a Resende prevalece aí com a vitória. É isso aí, vamos lá. Fluminense e Pérolas Negras. Lá esse é o jogo da rodada, talvez, eu né? quero ver Fluminense e Pérolas Negras, Pablo. 2-1 Pérolas Negras. Que isso? Pode cravar aí. Que isso? 2-1 Pérolas Negras. Ó, tá gravado, hein, François? Depois Tá anotado, os ó. caras vão virar na bet, vão perder o dinheiro, não adianta, hein? Fluminense 1, Pérolas Negras 2. Então vamos lá, Pérolas Negras pode chegar até a liderança do grupo com esse resultado. Será? Olha a moral que tu tá dando para as meninas, é isso aí. Pérolas Negras com tudo, faz um trabalho de continuidade, né? Um trabalho bastante interessante, manteve a comissão toda e hoje colhe os frutos disso aí. Se vencer, tá classificado. Tá classificado e a vaga na 3, consequentemente. Então, as meninas de Xerém vão vencer 3-1. Acho que não tem zebra. E apesar do Pérolas Negras estar numa boa fase, o Fluminense aí vai cravar essa liderança. Mas 3-1 acaba sendo até um bom resultado pro Pérolas Negras, que não é tomar aquela goleada de times grandes como a gente vê, né? Vamos lá, Vasco e Olaria. Vasco e Olaria, São Januário, 3 horas. Acho que o Olaria ganha. Que isso! Ele tá nas zebras, hein? Sabe que eu Aí, quer emocionar o apresentador, não. Ele quer ficar rico. Quer ficar rico. Tô brincando. Acho que vai ser uns 4-0 Vasco. 4-0. Eu achei que ele queria ficar rico sozinho na bet. Do jeito que ele tá falando. Verdade, né? 4-0 Vasco, Pedro. Vamos lá, Vasco Olaria, São Januário. O Vascão aí, eu vou até diminuir um pouquinho pra cá, mas o Vasco vence por 3-0. Acho que vence aí na boa também. Uma classificação. E o Vasco, assim, tem um bom time. Tem a Índia lateral, né? A Índia boa, conhece a Índia, né? Então o Vasco tem equipe boa. Mas eu acho que vai ser 4-0. É isso aí. Lembrando que é a penúltima rodada, a última rodada é no sábado, né? Então mata-mata começa no sábado. Eu queria ressaltar, antes de a gente ir pros feedback finais, a volta do Neymar. Eu ia falar essa sobre tem que isso, destacar. Criou um parênteses aí, Neymar acabou voltando, quase meteu o gol de perna esquerda, né? Fez um jogo lá no Al-Hilal, entrou por volta de 20 minutos do segundo tempo. Isso. E eu queria falar com vocês, né? É importante, o que hoje o Neymar voltando, o que representa para a seleção brasileira, que eu acho que no Al-Hilal não representa muita coisa, porque o time tá ganhando tudo com ou sem ele. Quando ele é o Jorge Jesus, o Mitrovic mete gol atrás de todo o jogo, então mais para a seleção brasileira que representa essa volta pro Neymar. Pro Al-Hilal é mais a questão do show, né? A gente sabe do quanto do show, do marketing do show que o Neymar fez no primeiro jogo, né? No caneta, indo para cima do adversário. A gente sabe da qualidade técnica do Neymar e saiu até recentemente, né? Perguntaram pro Ronaldinho, né? O Neymar jogou mais do que você? Aí o Ronaldinho falou que sim. Enfim, né? O seu Bruxo falou, mas eu considero o Bruxo o melhor que eu vi jogar, mas considero o Neymar como o segundo melhor, porque assim, a capacidade técnica que ele tem, a ginga que ele tem, claro, não desconsiderando o Ronaldo, o Rivaldo, Kaká, a gente teve grandes craques. Mas o Neymar é diferente no que ele faz. E para a seleção brasileira, que até a pergunta que você fez, tá faltando isso. A gente está vendo aí a seleção brasileira batendo cabeça nas eliminatórias. Está faltando um jogador. Claro que a questão da lesão do Neymar não foi uma lesão. Ele vai voltar voando. Tem aquela precaução, né? Você voltar ao futebol, você vai ter que se readaptar e tudo. E a gente sabe que o Neymar está em consciência disso, né? Ficou um ano parado e para ele voltar a um grande patamar, isso vai requerer tempo.
Mas é um jogador que hoje na seleção brasileira eu vejo até como um camisa 10. Um jogador que não precisa correr tanto. Jogando por trás, né? Driblando, dando aquele passe de qualidade. Ele vai driblar, claro. E a gente vê vários ponteiros, Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior. Então a seleção muito bem servida lá por um contra um na frente. Tendo o Neymar ali distribuindo, tipo um Messi na Argentina, né? Você vê que o Messi tá voando na Argentina. Jogando bem centralizado. Tá voando na Argentina, Messi. E não sei não, na próxima, claro, a gente sabe que o favorito a ganhar essa bola de ouro é o Vinícius Júnior, mas quando começar para a próxima, o Messi, apesar da idade, mesmo jogando na MLS... Eu acho que o Vinícius Júnior não leva a bola de ouro, não. Também é uma grande polêmica essa, né? A Quem gente leva sabe. pra mim é o Messi. É o Messi. O Vinícius Júnior, assim, a gente sabe da grandeza, né? Eu acho que pra mim, assim, o Messi no último jogo fez 3 gols, né? Então... O Messi é o Messi, né? Messi é o Messi. E só puxando essa questão do Neymar, né? Eu queria até falar, peguei até os números aqui, do Neymar com o Estevão, né? O Neymar, com 17 anos, fez 33 partidas, 10 gols, 6 assistências. E o Estevão tem 24 jogos no Brasileirão, 10 gols e 8 assistências. Ou seja, o Estevão passou a primeira temporada do Neymar. E aí eu jogo para vocês a pergunta, né? Quais as expectativas que vocês têm pelo Estevão e vocês acham que ele pode chegar num patamar do Neymar e vingar no futebol europeu? Com certeza, Estevão é muito bom de bola, canhotinho, joga muito. Acho que vai depender um pouco da questão da carreira, né? Saber qual time vai. Tentar manter um grande polo aí, vai ser vendido, não vai ter jeito. Mas tentar pegar um time interessante aí, continuar ganhando título lá fora. Talvez um pouquinho mais de força só, né, Pablo? Assim, pro Palmeiras é um garoto excelente. Genial. Excelente. Mas lá fora, será que vai render isso tudo? A gente não sabe. Hoje ele seria o craque do Brasileirão? Assim, é novo. A gente vê o Hulk, experiência, Gabriel, Flamengo. Então, assim, por ser novo, é difícil você botar ele como craque. Assim, ele pode ser um craque revelação. Isso aí pode ser a revelação. Isso aí é dele. Igual o Endrick foi. Assim, o Endrick no Real Madrid tá entrando, assim, é reserva. O Endrick é um exemplo. Mas o Endrick entra, faz o golzinho dele, entendeu? É isso. Se ele for para fora agora, será que ele vai ter a mesma minutagem que ele tem no Palmeiras? Tem isso também. Aí, por isso que tem que ser muito legal essa escolha do time certo para o gerenciamento da carreira do atleta. Ele vai para o Real Madrid, vai ser reserva. Ele vai para o Barcelona, mesma coisa, vai ser reserva. Aí vamos lá, se ele for para um Everton na Inglaterra, vai jogar. Vai jogar Premier League, né? Se ele for para o Newcastle, vai jogar. Se ele for para um Sevilha da Espanha, o Chelsea cairia bem, o Chelsea cairia. Atlético de Madrid, exemplo. Na Premier League talvez pegar um pouquinho mais de força física, né? Assim, muito leve, muito franzino para a Premier League. Ele para um Atlético de Madrid, o Simeone, ia fazer dele o leão. Por isso que tem que ser essa escolha da carreira, do gerenciamento da carreira, tem que ser bem focadinha para não perder um pouco o fio da meada, nem ultrapassar, né, os degraus que consistem a carreira. Mas a pergunta é totalmente válida, acredito que dá sim para fazer uma carreira, no mínimo, parecida com a do Neymar. Tamo junto, gente. Esporte Total, segundo episódio aí do Mês Esportiva, chegando na nossa reta final. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Espero revê-los em breve. E é isso aí. Consideração final, Pedro. Tamo junto. Agradecer, né, essa oportunidade aqui para Esporte Total, né? Um primeiro programa aqui participando com vocês, né? O François ali nas técnicas aqui do nosso programa, né? Um programa que a gente já tem um formato já dele feito com um outro nome, que é o Nós no Tático. A gente trouxe o nosso formato aqui. Mas, assim, agradecer a todos e é isso, né? Estamos aí para uma próxima. @pedroícaro.jornalista, não é isso? Tamo junto, Pablo. Consideração final, tamo junto. Gratidão a você, ao Nuno, ao Pedro, ao François também pela oportunidade de estar abrindo a porta pra gente estar com certeza apresentando nosso trabalho aqui, que a gente sabe fazer muito bem. O futebol é o que a gente ama, né? Então a gente sabe fazer muito bem. Isso a gente sabe
trabalhar bem. Aqui é um 4-3-3 ofensivo ou defensivo? Não, ofensivo, sempre pra cima. Ofensivo sempre. Sufocando lá em cima o zagueiro. @PabloCosta497. Anota esse Isso aí. Instagram, então, segue a gente. Tamo junto sempre e vamos que vamos. É isso aí. O meu @nunojunior.oficial. Foi um prazer. Abração, François. Até a próxima. E conta sempre comigo. É um prazer estar aqui. Esporte Total. Foi só o segunda mesa esportiva. Começando de leve, finalzinho do ano. Mais gostosinho para vocês. Curte, comenta, compartilha, espalha para geral. Mais tarde eu posto esse link aí. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você vê. Foi um prazer estar com vocês.